mais de 5 anos, né, ajudando em liderança cristã, né, na igreja Icaraí, na Canaã Icaraí. Então, eu estou há 5 anos em atividade como líder, né, de departamentos, mas estou há mais de 4 anos liderando ativamente mulheres, né, lá em nossa congregação. Eu também sou pregadora da palavra, né, sempre que convido estamos aí priorizando. E como também sempre que me convidam, né, para palestras relacionadas à saúde emocional, como a minha formação na área terapêutica é voltado para o universo emocional feminino, então sempre ali voltado para as mulheres. Então sempre que me chamam eu estou presente, né, nessa área também. Então essa sou eu, né, Adriele. Então quero agradecer, tá? Então a gente veio, né, com algo que o Senhor me direcionou para a gente estar falando aqui hoje, conversando. Eu trouxe até uma dinâmica para a gente fazer com os casais, né? Mas aqueles que estiverem em casa, que quiser também fazer essa prática, eu acho que vai fortalecer bem. Mas a gente vai falar um pouco sobre os laços familiares, né? Olhando ali para esse olhar mais de casal, mais de família, para a gente até desmistificar algumas coisas relacionadas a um mundo emocional, né? Porque às vezes durante a vida, né, conjugal, a gente vai deixando ali a rotina tomar conta e alguns conflitos a gente não vai tratando e isso vai acumulando algumas questões que geram dores, né, ali no casal, e isso também vai transparecer para os filhos. Isso também vai trazer para os filhos algumas consequências lá na frente na sua formação. E aí a gente vai falar muito voltado para essa aplicação, né, do que é, né, esse mundo emocional nosso e como a gente pode construir os nossos laços familiares com as emoções saudáveis, né? A gente vive num mundo, né, que já está entregue ao maligno e a gente sabe que muitos são os desafios. E os desafios, eles também começam internamente, né? E quando a gente não tem recursos emocionais o suficiente, por quê? Porque nós não temos formação emocional. A gente não sabe muitas vezes como lidar com alguns sentimentos. E o desconhecido acaba sendo negligenciado. E aí é bom a gente trazer à luz, né, esse conhecimento para a gente saber lidar. E para a gente saber também construir as nossas casas, construir a criação, né, dos nossos filhos. E eu quero dizer desde já, tá, que a gente costuma falar isso, mas sempre, né, num ambiente terapêutico, mas eu quero dizer para vocês que totalmente sem julgamento, a gente de fato estamos num lugar seguro, né? A gente está aqui na casa do Senhor, porque às vezes a gente, quando vai falar de algo que a gente não conhece muito bem, a gente já fica preconceituando, né? E não aceitando. Então é dizer que abra o seu coração para receber, né? Ali o conhecimento. E tornar também isso leve, né? Não ser algo assim que vai me acusar, vai trazer alguma coisa ali que... E na verdade não é isso, não é acusação, mas sim trazer consciência, tá bom? Então, o propósito é a gente promover essa reflexão de autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer e também fortalecer essa parceria conjugal como base, né, para a nossa estrutura familiar. Antes de eu começar, eu queria pedir para a Gardênia se apresentar, que ela vai entrar também aqui junto comigo em algumas questões, ela vai, tá? Então, pode se apresentar, Gardênia. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Um amém fraquinho. Vocês estão ainda com fome porque teve um lanche maravilhoso ali. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse é um amém. E crente que já encheu o bucho. Não é verdade? Meu nome é Gardênia Martins. Eu sou terapeuta
Eu sirvo ao Senhor desde quando eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou casada há 30 anos, tenho 3 filhos e sou avó de um menino. O nome se chama do meu netinho Leonardo. Meu filho se chama Tiago, tem 28 anos, que também serve ao Senhor, toca na igreja, é baterista. A Júlia tem 21 anos, toca contrabaixo é que chama, na igreja, e louva também. E a Tainá também toca na igreja, mas deixa eu chegar no ponto da Tainá. Tainá é a minha filha que me deu esse presente, que é o Leonardo, meu neto, tá? E ela também toca instrumentos, mas só que toca instrumentos, mas há algum tempo o instrumento dela está silenciado, porque a Tainá só vai na igreja uma vez ou outra. E ela foi criada nos caminhos do Senhor. Mas eu digo para ela, vou para a igreja, Tainá, mãe, vai a senhora, depois eu vou. Eu digo amém. Essa palavra, vá a senhora, depois eu vou, isso é muito importante. Porque aquela chama que nós ensinamos para os nossos filhos lá na infância, aquele ensinamento que o próprio Deus nos ensinou, que ensina teu filho o caminho que ele deve andar, vai até o fim da vida. A palavra que o seu filho escutou, vai até quando ele morrer, até quando o Senhor levar ele, até quando ele for recolhido. Então é importante que você tenha uma base e uma estrutura familiar, voltada dentro da palavra de Deus, amém? Amém. E eu sou terapeuta de transtornos emocionais. O que é isso, Gardênia? Transtornos? Para quem as pessoas que estão sofrendo hoje de depressão, ansiedade, pânico, traumas, seja ele relacionado a qual área da vida. Então, atendo de criança até pessoas idosas. Eu tenho pacientes ou clientes, eu gosto de chamar mais de clientes, né? Porque o paciente é aquela pessoa que você tem que ter muita paciência, tem que estar ali muito tempo. Então, eu digo que são clientes de 78 anos e sofrem com problemas emocionais vindo lá de trás, da estrutura familiar. E esse congresso é relacionado à família. Então, eu estou aqui para somar com os irmãos, passar algumas informações e alguns conhecimentos para que venha ajudar os meus irmãos a entender algumas situações. Alguns dos irmãos têm filhos aqui, levanta a mão bem alto. Muito bem. Todos servem a Deus? Sim? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então é importante que nós venhamos manter uma estrutura. Esposo e a esposa, os dois, ombro a ombro, para que a gente venha manter essa estrutura. Então hoje em dia as famílias elas estão dispersas por conta dessa falta de base que nós estamos perdendo. Porque as pessoas acham que eu sou mãe e meu marido não vai se envolver nisso. Não, é meu filho, é nosso filho. O esposo é o seu esposo, é o homem, é o chefe da família, é aquele que toma as decisões junto com a esposa. Então isso está se perdendo. Quando o esposo chega do trabalho, a maioria das vezes, Adriele, o menino já saiu, foi para algum local porque a mãe autorizou. Acabou aquela questão de dizer assim, quando o seu pai chegar, nós vamos conversar e vamos resolver. A mãe deixa o filho fazer o que quer, não chama o filho, não pega pela mão e diz, meu filho, o que você está precisando? O que aconteceu? O que fizeram com você? O menino chega e entra, se tranca no quarto e fica lá. Hoje, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida virtual, socialmente, de internet. As pessoas falam com o outro só pelo celular. Ela não vai na casa do amigo, não vai na casa do parente, dá um abraço, não pede mais a bênção aos pais. Aquele vínculo, aquele costume que era muito importante está se perdendo. Concordam? E nós temos que resgatar isso, para que os nossos filhos venham sentir segurança nos pais, nos irmãos. Um irmão entender que é o meu irmão, é meu amigo, é meu melhor amigo. Então as pessoas estão buscando o melhor amigo na rua. Pessoas que a gente nem conhece muitas vezes. Então os pais estão fechando os olhos porque também não tem tempo. E o nosso tempo tem que ser voltado também para a nossa casa, para a nossa família. É importante você ter aquele
encontro, né, Adriele, pela manhã, no café da manhã, no almoço, nem que vire aquela mesa da grande família, porque sempre esse momento é importante para que você venha olhar no olho dos seus filhos, do marido, e aí conversar. Mas não, hoje em dia, a maioria, o filho pega o seu pratinho, vai para o quarto, porque lá no quarto ele come deitado na cama, no celular, assistindo filme, e é normal. Eu digo para vocês, filhos criados na casa do Senhor, com estrutura familiar, não tem filho rebelde. Não tem filho que diz, adolescente está dando trabalho. Ele não vai dar trabalho. Se tiver um pai amoroso, a mãe amorosa, mas também um pai que dá ordem e uma mãe também. Na minha casa eu costumo eu chamo minha filha, ela responde, oi mãe, eu digo, oi não. Senhora. Senhora, você é uma general da minha casa? Não, sou mãe. Sou mãe. E ela é formada em direito. E quando você for com audiência, quando o juiz falar com você, você vai dizer oi para ele? Não. Você vai dizer senhor. Por que tem um respeito pelo juiz e não tem pelos pais? Isso é muito importante. Vocês concordam? Amém. E outra coisa, esposo, as esposas, tem que olhar para o seu cônjuge com um olhar de amor. Estou com raiva dele, eu não quero nem olhar para a cara dele, olha para ele. E onde é que está o servo de Deus e a serva de Deus? Que tem que olhar com um olhar de misericórdia, e entendendo que todos nós temos defeitos, tem dias que a gente não está legal, tem dias que a gente está. Então um vai acolher o outro. Se tiver esse acolhimento, não tem casamento destruído. Concordam? Não ouvi, porque eu sou meio surda. Concordam? Sim. Tem que ter esse acolhimento. Não. Conflito não está na Adriele, não. Está comigo. Eu que briguei com ela, eu que cheguei ali falando algumas grosserias. Então, a Adriele não vai ficar com raiva de mim, não, ela está com problema. Assim é o esposo. Aqui a Adriele é a minha irmã em Cristo, né? Uma mulher de Deus. Ela também já passou por alguns conflitos. Eu também cresci com meu pai e com a minha mãe e tive que aprender com meus pais a como conduzir a minha família. Foi fácil, Gardner. Alguém está casado aqui mais de 10 anos? Levanta a mão. Todo mundo, né? É fácil manter um casamento mais de 10 anos, com filhos, netos? Não é, mas se você alicerçar na rocha que é o Senhor Jesus, a sua família, dar prioridade para os seus filhos, amparar os seus filhos, o esposo, e está ali de mãos dadas, se torna leve. Se torna leve. Meu marido chegou zangado e me ouve. O que eu fiz com você? Nada não, né? Aconteceu alguma coisa, tem coisa errada aí. Respira, vai tomar um banho, para café que vai passar. Depois vamos conversar. Não se resolvemos causas nenhuma no calor da emoção. Deixa para depois, com sabedoria, conversar e resolver. E tudo passa. E não podemos ficar mal. Alguém aqui já ficou mal do marido? Não fala não, não responde, só responde para você mesmo. Não quero falar com ele hoje, chateada. Com certeza eu também. Só que antes, lá atrás, eu era imatura. Hoje eu tenho um pouquinho de maturidade. Eu enxergo com maturidade na parte espiritual e também na idade, que eu tenho 52 anos. Então nós vamos mudando a maneira de olhar para o esposo, entender que o marido também é um ser humano. É o pastor da igreja, mas é um ser humano. É a esposa do pastor, mas é também um ser humano. Tem também a sua carga, o seu peso, as dores que vêm lá de trás. Concorda, Adriele? Plenamente. E é nesse contexto que a gente vai entrar sobre a imagem do pai e da mãe como influência direta ali para os seus filhos, né? Porque antes de sermos pais e mães, nós éramos o quê? Filhos. Então nós viemos de um sistema. Esse sistema é um sistema familiar. E dentro desse sistema existem as suas influências, né, para a nossa formação, né, como indivíduo, como ser humano. Então, uma vez que eu
vivo num contexto de um sistema familiar que ele é um sistema conflitante, é um sistema que vive em conflitos, que vive em situações que vai gerar a formação, a codificação de experiências negativas para os seus filhos, eu falo no contexto até de nós mesmos. Porque eu estou falando no agora, no contexto de pai e mãe. Mas antes disso, lembre-se que vocês foram formatados também, como filhos. Então, vocês tiveram seus pais, vocês tiveram suas mães. E a epigenética fala que os pais, ele tem a sua contribuição, tanto a mãe quanto o pai, ele tem a sua contribuição de influência direta na formação dos seus filhos, no sentido de que existe o sentido feminino, que é a imagem da mãe para o seu filho, e existe o sentido masculino, que é a imagem do pai para o filho. Então, uma vez que os filhos, no seu sistema existe uma falha, uma disfunção dentro do seu pai ou da sua mãe, automaticamente esse filho ele vai crescer um adulto disfuncional. Em qual sentido, Adriele? No sentido de quê? Da sua formação, daquilo que a gente chama de o feminino formado em mim, como o quê? Como o sentido do que eu recebi da minha mãe. Porque a mãe, ela é totalmente o sentimento, ela é a emoção, ela é o aconchego, ela é o amor, ela é o abraço, né? Então, ela é esse apoio. Então, uma vez que eu tenho uma falta dentro do meu berço, do meu sistema, eu tenho essa falta, automaticamente, na minha vida adulta, dificilmente eu vou ter uma vida funcional. No sentido de que do feminino, daquilo que eu não recebi. Então, naquilo que eu não recebi, eu não vou ter formação emocional para entregar. Por que muitas mães não aceitam, muitas vezes que os filhos vêm e abraçam? Será que é porque na sua formação feminina, da sua mãe lá, ela não recebeu experiências de afago, de amor, de presença, de cuidado, de acolhimento, naqueles momentos que cai, doeu, vai lá, abraça e diz, não, doeu, assopra, curou, né? Então, isso, certamente ela não recebeu. Então, na sua vida ali, dificilmente ela vai aceitar esse lado aí como, mas é inconsciente. Eu não tenho consciência das faltas que me faz naquilo que eu não recebi no meu sistema. Claro, porque nós não temos como saber daquilo que a gente não conhece. Por isso a importância de nós nos conhecermos. E nós hoje só buscamos nos conhecer emocionalmente quando a gente entra no sentido ali de faltou recurso. A gente entra num problema de uma situação traumatizante, de impacto emocional, que paralisa os nossos dias a dia, né? Que é o quê? É esse momento tão de conflitos emocionais que a gente entra em depressão, em ansiedade, em muitos anseios. É bom pontuar que a depressão é muito do que passou acumulado ao longo da vida e também daquilo que vem, né? O exagero daquilo que vem que traz ansiedade, além como essa depressão. Então, a importância de termos esses 50% da nossa mãe do lado feminino sobre influência naquilo que nós estamos sendo formatados, como também do nosso pai. Porque se a gente olhar, a mãe, ela é a primeira morada do filho. Na vida ainda intrauterina, né, é o meu primeiro contato, é ali onde eu estou sendo formado, ali onde eu estou sendo protegido. E a partir do momento que é nascido, ali a mãe é a primeiro que acolhe, o primeiro que afaga, o primeiro que coloca no colo, até a amamentação. Então, até os 3 anos de idade, geralmente a criança, ela precisa ter esse 50% formatado mais presentemente da mãe. A partir dos 3 anos, a epigenética fala que o pai entra como quem? Como aquela figura do impulso para apresentar à criança a vida. O pai é muito a vida apresentada ali. Por quê? Porque o pai,
Não lembra aí de que deixar o filho com o pai é desafiador no sentido de que, porque o pai desafia muito as questões de coragem, né? Bota os filhos para fazer aquilo que a mãe não tem coragem de deixar o filho fazer, né? Subir em algo alto, né? Às vezes até cair para o pai é normal, porque o pai apresenta a vida ao filho, né? O pai traz muito ali a ciência do que é risco e o que é também você superar-se dentro daquele risco. Então o pai é esse impulso. E quando falta a parte do pai dentro do sistema, aí vem os conflitos, porque a falta desse pai, automaticamente esse filho ele vai ser lá na frente alguém que certamente ele vai ter mais insegurança para a vida. Ele vai ter mais medo. Ele não vai ter essa formação da superação. Ele não vai ter esse impulso para ir conquistar a vida, né? Para ir buscar ser construído a sua vida. Às vezes na vida adulta, essa criança, né, que sofreu na sua formação lá atrás, ela não vai ser um adulto que vai lá para a vida e conquistar. Às vezes até quer, mas não consegue. Por quê? Porque ele não foi formatado para ir e buscar o sentido de eu preciso ir conquistar, eu preciso ir estudar e trabalhar, eu preciso ir trabalhar, formar a minha vida. Então, e a gente vê que nos últimos, nessa geração, a geração Z que a gente chama, né, tem muito essa disfunção. Os filhos não querem mais sair de casa para trabalhar. Os filhos não querem mais buscar, estudar e ter sua formação e ser aquele que contribui ativamente para a formação de uma sociedade, para a formação da igreja, para a formação de todos os sistemas na terra. Por quê? Porque não existiu um pai dentro do seu sistema que lhe impulsione. Então esses conflitos com o pai muitas vezes vai trazer também a carência de um adulto que vai viver a vida toda querendo chamar a atenção. Em que sentido? Eu já peguei situações terapêuticas que pessoas que fizeram tatuagem, não porque ela gosta e hoje ela se arrepende. Mas por que ela fez tatuagem? Porque existia uma dependência de trazer a atenção do pai para ela. Porque ela não conseguia capturar o pai na sua visão, como a Gardênia falou, sentar à mesa com o filho, olhar no olho como você está, e aí como está a faculdade, e aí como é que está a série que está sendo estudada, e aí como é que estão as dificuldades emocionais, como é que está as questões afetivas para você. Então assim, entender o contexto. E aí essa pessoa tinha muita presença da mãe, mas não tinha a presença do pai. Tinha o pai em casa, mas não tinha o pai presente. E aí o que acontecia? Ela, na sua juventude, ela começou a querer fazer tatuagem. Por quê? Porque quando ela chegava, o pai sempre chegava, olhava e brigava. Olha que nível. Ela queria a atenção, nem que seja atenção apenas para brigar. Uma maneira de ser vista pelo pai. Então, amadas, a gente vê situações que em pequenos investimentos de tempo com os filhos vai marcar e trazer experiências saudáveis que ele vai levar para toda a sua vida. E automaticamente na sua vida adulta, ele vai ser um adulto saudável e também em formação da sua vida, no sentido familiar também de sistema, porque ele vai perpetuar, né, o seu sistema. Então, ou também existem as situações quando falta o pai, o conflito com o pai, você vai repelir algo ali dele. Ou tipo assim, você também vai repetir. Você já viu aquela criança que quer repetir tudo que o pai faz? Tudo que o pai faz, ele quer repetir. Às vezes até a maneira de falar, às vezes até a maneira de andar. A ciência explica que tem crianças que andam até do jeito que o pai anda. Você já viu essas pessoas assim? Por quê? Porque é uma falha, uma disfunção, que ele só quer que as pessoas olhem para ele e lembrem daquele que ele mais olha e não tem atenção. Nós somos a réplica daqueles que a gente mais observa, daquele que a gente quer mais a atenção dele. E muitas vezes a gente não tem, aí entra a disfunção, entra as repetições. Ou senão eu quero repelir e me rebelar ao ponto de
ele diz assim, eu não quero nem que meu pai saiba que eu existo, mas ao contrário, ele está dizendo que ele só quer a presença do pai dele. Então, essa situação. E também, quando existe a situação de que o pai é com um conflito ali na formação do sistema, existe a dificuldade de se relacionar. Geralmente são adultos que não gostam de se relacionar com outras pessoas, ou que também têm extrema dificuldade de achar pessoas para se relacionar afetivamente. Por quê? Porque para eles não têm a referência, como a gente vem falando no carro. As referências, eles não têm muitas referências. Sabe aquelas pessoas que não são criadas com pai? Elas não têm referência de um homem, de um padrão ali no sentido masculino dentro ali do seu sistema. Então, dificilmente ela vai saber escolher uma pessoa para casar que seja uma pessoa boa. Geralmente vai ser pessoas para alimentar a sua carência. E quando é para alimentar uma carência, existe uma disfunção, porque ela vai escolher desordenadamente, vai escolher uma pessoa que às vezes vai trazer problemas seríssimos emocionais, no sentido até de viver em um relacionamento abusivo, em um relacionamento agressivo. Então, todo esse contexto entra só por causa da disfunção do sistema, porque existe uma falta. Então, automaticamente, esse indivíduo vai viver isso aí. Então, o pai também é energia, naquele sentido de energia, entendeu? Para a vida, o ânimo. O pai é muito nesse sentido. Por quê? Porque o pai é essa dinâmica de prover, essa dinâmica de ir e conquistar e trazer. Então, é muito a nossa referência nisso, né? E aí, quando a gente vê que o contexto é muito de conflito com a mãe, dentro do sistema, então, é uma pessoa que tem muitos problemas de acolher a sua feminilidade, tanto no homem quanto na mulher. Eu vou explicar. O homem, quando existe a disfunção da mãe, automaticamente o homem ele vai ter problemas de acolher a feminilidade. Vai ser homens que muitas vezes vai ter o conflito de aceitar que a sua esposa seja feminina ao ponto além de ter esses detalhes, de ter essa coisa mais delicada, sabe? Vai ser um homem mais rude, vamos dizer assim. Vai ser um homem mais agressivo no falar. Vai ser por quê? Porque ele não recebeu. Ele não recebeu essa parte feminina. Então vai ser um homem que tem mais comportamento que a gente chama do machismo, né? Porque o machismo vem muito de uma falta feminina dentro da sua formação. Aí o porquê é o meu. Então é porque faltou isso aí. Então automaticamente faltou esse acolhimento feminino do homem, como também da mulher. Se aceitar como mulher, se aceitar como feminina, se aceitar sobre esse cuidado que nós devemos ter para ser, e às vezes até também problemas de conflitos de autoestima. Quando a mulher existe a disfunção da mãe no seu sistema, ela vai ter problemas de autoestima. Ela proporciona muito essa prosperidade à mãe. A mãe é a prosperidade, por quê? Porque a mãe é aquele primeiro recurso, é aquela primeira mama, é aquele primeiro alimento. Então a mãe é a nutrição. Então se não existiu a mãe, automaticamente vai ser um filho desnutrido. Desnutrido no sentido afetivo. Então é muito importante a mãe ter a sua presença na formação do filho. É muito importante ter o pai na formação do seu filho. Eu estou explicando isso dentro da ciência. Mas eu só quero perguntar uma coisa. Faz sentido tudo isso para vocês? Porque é muito da nossa genética. Porque a genética, nós somos formados pela genética, existe a herança genética nossa. Nós somos formatados também pela nossa psique,
e pelo nosso emocional, por tudo aquilo que nós captura do meio, do ambiente no qual nós estamos. Aí quando diz assim, o meio influencia, influencia. O meio influencia. Por que quando nós estamos, começamos a iniciar a nossa caminhada com Cristo, a gente diz assim, agora a minha família é a mesma família de Cristo. Por quê? Porque eu estar inserida dentro da família de Cristo vai me influenciar para o contexto cristão. Então, da mesma forma, quando nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar disfuncional, eu vou também construir um contexto disfuncional da minha família. Então, um apelo que eu faço a vocês: não terceirize aquilo que o pai e a mãe têm que fazer. Não terceirize. É de extrema importância. E isso coloca em risco a formação de uma sociedade, de uma geração. Hoje nós vemos, eu preguei a semana retrasada na minha igreja, no culto de ensino, sobre, lá em Juízes 5, que fala sobre uma geração que não tinha se ouvido falar de Deus e de todos os feitos de Deus Todo-Poderoso de Israel. Por quê? Porque alguém negligenciou aquilo que tinha que ser feito. Negligenciaram aquilo que precisava ser falado e perpetuado. Por quê? Porque morreram os antigos e não tinha como perpetuar esses ensinamentos. Então, se nós, como igreja, não estivermos de pé, eu estava falando para elas agora, eu disse, tudo que gera conhecimento e traz a luz para o homem, ele tende a não querer. Por quê? Porque vai exigir a responsabilidade de algumas decisões, por causa da mudança que tem que ser feita. Mas é necessário. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que nós não devemos nos conformar com este mundo, nós não devemos nos conformar com o entorno no qual nós estamos inseridos, mas nós devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. E quando é que nós nos renovamos? Quando nós trazemos o conhecimento da verdade. E por que o contexto emocional tem sido falado tanto dentro das igrejas? Porque nós queremos ser muito educados espiritualmente, e amém, glória a Deus, mas o Senhor, Ele tem obra completa. E às vezes a gente espiritualiza aquilo que é emocional e que precisa ser tratado de forma emocional, como curas de traumas, de impactos emocionais, de situações que foram construídas ou destruídas lá no início da nossa formação de sistema. Então, se existiu alguma falha, nós precisamos trazer o conhecimento como um autoconhecimento para nós. E ali nós venhamos a conquistar a nossa cura. E ali, automaticamente, trazer essa cura para o nosso sistema. Tem uma frase que eu carrego comigo, que quando uma pessoa ela se levanta para ser curada, gerações são curadas junto com ela. Principalmente quando se trata no contexto de família, no contexto de mãe. Porque mãe, ela é a nutrição. Se a mãe, ela não estiver saudável, porque por isso que a Bíblia fala, né? Que quando a mulher, ela é sábia, quando a mulher ela tem a sabedoria, ela constrói a sua casa. Mas a tola, né? Aquela que não busca crescer em todos os sentidos da sua vida, ela vai destruir a sua casa e ela vai destruir todo o seu sistema familiar. Então, dentro desse contexto que a Gardênia começou falando, né? Era isso que eu queria falar para vocês, em que é importante eu falar isso, que a gente não deve culpar também os nossos pais daquilo que a gente não foi formatado. Ah, por que o meu pai não me ensinou da forma correta? Eles não têm culpa, eles também são vítimas. Como eu comecei falando, como é que os nossos pais iriam trazer algum ensinamento para a gente se eles não tinham isso? Nós somos formatados apenas para sobreviver, né? E existe muito esse contexto de nós como indivíduos querer sobreviver nessa terra. Só que o Senhor é aquele que traz a plenitude de dias para as nossas vidas. E que o Senhor Ele quer trazer a plenitude de dias no sentido também emocional, no sentido também físico,
porque reverbera em todas as áreas. Se emocionalmente eu não estiver bem, também e psicológico, também espiritual eu não vou estar, também fisicamente eu não vou estar. Então é um sistema, né? Nós somos esse sistema, né? Então nós precisamos andar bem em todas essas áreas, para que de fato a gente consiga ter uma vida plena e saudável, né? Então, e aí eu queria entrar também no tema sobre os desafios, né, hoje da vida a dois. Porque a atualidade, existem muitas influências, né? Muitas influências, muitas. E hoje você concorre com muitas coisas. Você concorre com o tempo que tem diminuído, você concorre com as demandas que têm aumentado, você concorre com a tecnologia, você concorre com... às vezes você é desafiado a estar ali em uma formação profissional, uma formação acadêmica, você concorre com a criação de filhos, você concorre com tudo, né? É um mundo ali girando e você concorrendo para quê? Muitas vezes eu ouço casais falando isso, que não tem tempo, às vezes na semana, de se olharem praticamente, assim, não se assentam, não se conversam porque não tem tempo para isso. Então, assim, são muitos desafios. E isso traz um estresse. Isso traz um estresse para o relacionamento. Isso traz um estresse para a família. Isso traz... Por quê? Porque também existe essa rotina. E a rotina também, demasiada, ela estressa. Porque se você não tiver uma quebra ali dentro da cobrança das responsabilidades, no sentido de que eu não estou falando de você não ir lá e cumprir as suas responsabilidades, mas é você saber que as suas responsabilidades, ela existe, mas a responsabilidade de se autocobrar demasiadamente ao ponto de negligenciar a sua família, o seu contexto, isso vai virando uma rotina, e os dias vão passando e nós vamos nos estressando ao ponto de trazer consequências gravíssimas para a nossa casa, para o casamento, como também para a nossa saúde. Eu vou deixar a Gardênia falar um pouco sobre isso. Eu acho que ela dá até um testemunho sobre um pastor dessa rotina de estresse, né? E adoece. E às vezes a religião nos impede de buscar essa ajuda. Então é muito importante nós buscarmos a ajuda nesse sentido emocional. Oi. Passando a olhar para esse lado do estresse, de você adoecer emocionalmente. Hoje, nós que servimos ao Senhor, muitas vezes nós queremos dizer, não, eu sou servo de Deus, eu sou crente, eu não tenho problema nenhum emocional. Eu não tenho depressão, eu não fico doente. Engano. O que tem a ver o nosso espiritual com o nosso emocional? Mas o seu emocional atrapalha sim o seu espiritual. Muitas vezes você vê, está tão triste, está tão sobrecarregado, que eu já escutei muitos dizer, eu não estou tendo força nem para orar. Alguém já ouviu o irmão falar isso? Eu não estou tendo força nem para orar. Aí você pensa assim, o irmão está quase desviado. Não é. São conflitos, são dores, que muitas vezes o esposo não consegue falar para a esposa e a esposa não consegue falar para o esposo, porque eles não têm esse costume. É como a Adriele estava falando, são padrões repetitivos que vem lá da minha mãe e do meu pai, passou para mim e eu estou passando para meus filhos. E nós temos que entrar nessa área de conversar. Cheguei em casa, no meu trabalho, o meu patrão pegou no meu pé, foi e não bati a meta, ou seja lá o que for. Chega em casa, viu que o marido chegou, de rosto fechado, que está angustiado, vai lá. Isso que houve, meu amor? Tudo bem, ô Raimundo, Tereza, seja lá como você trata o seu esposo ou sua esposa. O que houve? Você não está bem? Vai dar tudo certo, se acalma, depois a gente conversa. Vai lá e acolhe. Mas como é que eu vou acolher se eu não sei como é que faz isso?
Ama, porque você sabe como é que ama, porque o próprio Deus, ele nos ensina a amar. Então, se nós servimos a Deus, nós temos que ter esse entendimento. Mas eu não consigo, eu estou com depressão, eu estou com uma tristeza profunda, eu estou até com medo de falar, porque eu sei que vão me criticar. Aí o servo de Deus começa a se fechar em casa. Aí ele não vai para a igreja, aí ele não ora, aí ele não fala com o marido, aí ele negligencia com os filhos, aí vai ficando, vai se tornando uma bola de neve, e quando você olhou, você está em cima de uma cama sem conseguir nem levantar. Aí é no trabalho, é na igreja, é no meio familiar, porque se você também tem a mãe, tem os seus irmãos, você muitas vezes carrega todos eles aqui, ó, no ombro. Além de você resolver a questão dentro da sua casa, da sua família, tem a parentela, que você também é um advogado, é o pastor, é o irmão, é aquele que resolve, é o delegado da família. E aí? O que é depressão? Alguém sabe? Só é pessoas fracas que têm depressão? Não, são pessoas fortes. Depressão é acúmulo de muita pressão, são pessoas que viveram sob pressão. Aí chega um certo ponto que ela vai, ó, arriando até cair. Se você construir esse prédio aqui, né, fez essa coluna aqui serve para sustentar, né, para ficar de pé as paredes, o teto, não é isso, gente? Não ouvi, é ou não é? É. Ah, eu sou meio louca, tá? Se você não está sempre restaurando ela, vai chegar uma hora que os ferros que tem dentro dessa coluna, eles vão enferrujar, eles vão ficar danificados. E o que vai acontecer com esse prédio? Cai. E assim somos nós. Temos que ser sempre tratados, temos que ser sempre ouvidos. Cuidado, mas eu não tive esse cuidado, porque a minha mãe me colocou para trabalhar na roça, eu apanhava de chicote, eu ficava de joelho no milho, eu apanhava de palmatória, o meu pai bebia, o meu pai era agressivo em casa, o meu pai nem sabia que a gente existia, a minha mãe se escondia com medo do meu pai. Então, a maioria das pessoas na fase dos seus 30, 40, 50, 60 anos, a maioria tiveram uma vida assim. Estou mentindo ou é verdade? Então você cresceu cheio de marcas emocionais. Trauma. Bate o teu braço na parede, machuca ele fica inchado, você vai procurar qual médico? Traumatologista. E da alma? E da minha mente? Da minha parte espiritual o Senhor cuida. Mas da minha mente que está ali dentro, só eu sei o que tem lá dentro. Só eu sei quantas vezes o meu pai chegou embriagado e eu me escondi com medo. Só eu sei quantas noites eu passei chorando, sozinho, escondido, porque eu não queria que alguém visse isso. Que alguém soubesse que eu chorava, porque senão ia dizer que eu sou fraco. E chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é botar para fora. Nós que servimos a Deus temos costume de chorar só na igreja, né? Ninguém pode me ver chorando. Ou na hora que está orando, ou louvando ao Senhor. Mas se você estiver chorando, chega alguém perto e diz logo assim, não chore não. Chore não. E principalmente quem tem exercício eclesiástico, né? Chore não. Eu passei por experiências dentro disso, que eu na igreja, eu chorando, e aí, como eu sou líder das irmãs, né? E as irmãs chegam assim, irmã, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem, agora está tudo bem. Por quê? Porque eu estou no meu momento com o Senhor. Então, assim, às vezes, você não tem condições nem de trazer esse líquido retido emocional em nós, que o Senhor também está promovendo cura, né? Porque a tristeza demasiada, que, né, vem muito da depressão, ela é essa água acumulada dentro de nós devido às experiências conflitantes que a Garnier está falando. Que são tudo aquilo que a gente já sofreu ao longo da vida. E para a glória do Senhor, nós temos um momento terapêutico na presença do Senhor, e é para chorar mesmo. É para chorar, é para se derramar, é para falar para o seu pai. Aquele pai que você não teve fisicamente, mas você tem espiritualmente. Ah, mas aí eu tenho meu pai ainda.
Abraça teu pai. Ah, mas ele me maltratou na infância. Era o que ele tinha para você naquele tempo. Passou. Perdoa. Abraça. Ama. Cuida. Zela. Só que as pessoas carregam mágoas. As dores estão tão fortes que eu não consigo nem chegar perto do meu pai. Alguém já falou isso para você, gente? Eu tenho um ranço do meu pai. Tem gente que diz isso, né? Eu tenho, a minha mãe, meu Deus. É o pai e a mãe que o Senhor te deu. Eles foram tratados daquela maneira, na força bruta. E eles passaram para vocês. Passaram para mim. E isso aí que você está falando é muito importante. Eu atendi uma irmã, que ela chegou com um problema que a filha tinha conflito com ela. E o conflito era porque a filha não conversava com ela, a filha não se abria com ela. Era como se, por exemplo, fossem duas estranhas dentro de casa. E todas as vezes que elas conversavam era para brigar ao ponto dela bater na filha, e a filha já uma jovem de 20 anos. E aí eu falei, ok, vamos entender o seu contexto lá no sistema. O problema dela, ela estava só repetindo alguma coisa, algo que ela tinha recebido lá com a mãe. O problema era o conflito com a mãe dela. O problema não era com a filha. O problema era com a mãe. Repetição de padrão. Precisamos ir lá nas experiências conflitantes. Ela acolher essa mãe dela, ela perdoar essa mãe dela. E ela voltar agora com uma formatação emocional ao ponto de ter recursos para poder de fato perpetuar ali o seu relacionamento com a filha. Olhar para a mãe e entender que a mãe também passou por conflito. O pai também passou. Então ela não é tão vilã assim, ela também é vítima. Ela também sofreu. E hoje em dia, muitas vezes, a maioria dos meus atendimentos é conflito com os pais. Dependente da idade, tá? Dependente da idade. Eu atendo uma senhora que ela tem 78 anos e ela teve uma crise de pânico. E o que houve? Fui conversar com ela. Ela teve uma crise de pânico porque ela foi visitar a casa nova que a filha tinha comprado. E ela deu um desespero nela. E ela queria sair dali, começou a chorar com muito medo da casa nova da filha, que era para ela ter o quê? Uma alegria, né? Para ela se sentir muito feliz porque a filha tinha comprado uma casa nova. Mas ela teve uma crise de pânico. E começou a chorar e queria sair dali. E os filhos saíram tirando ela porque ela começou a não respirar. E começou a chorar e desesperada. E eu conversei com essa senhora. Ela entrou arrastadinha pela filha. E eu senti. Comecei a conversar. Me conte. O que houve? Como foi? Me conta como era a sua vida lá atrás. A senhora, quando era criança, você consegue lembrar? Ela começou a dizer, eu perdi minha mãe muito nova. Quando a minha mãe faleceu, meu pai me deu para uma família. E ele já tinha dado a minha irmã, que trabalhava antigamente, dava às crianças, e as crianças iam ser empregado doméstico nas casas das pessoas. Vocês, o mais jovem, mas eu sei disso, que era assim. E ela foi dada para essa casa. Então, quando ela foi para essa casa, sofrendo porque perdeu a mãe, concordam? O pai deu ela para outra família estranha, e ela foi levada da cidade para outra cidade do interior, e quando chegou nessa casa, tudo novo. Então, quando ela cada vez, falei, você mudou do bairro que você morava. Você teve crise de choro quando foi morar lá? Ela disse, muito. Muito. O que eu entendi, e ela entendeu também. Toda vez que ela vai para uma residência nova, era um gatilho para que ela vinha sentir a mesma dor quando ela era criança, que ela foi dada para outra família e chegou naquela casa sem conhecer ninguém, que era uma casa... Falem mais alto, é uma casa nova. Faz sentido para vocês a dor e a crise que ela teve? Por quê, Gardênia? Ela já tem 78 anos. O nosso inconsciente, ele não é passado, ele não é futuro, ele é atemporal. Tudo que aconteceu com vocês, comigo, com a Adriele, quando nós éramos crianças, que estavam na barriga da mãe, dói hoje. Vocês sabiam disso? Dói hoje.
Então, toda vez que tiver algo que me lembre aquilo, a não ser que a gente comece a fazer uma terapia, comece a tratar, hoje ela não tem mais isso. Mas só que ela entendeu, realmente é. E lá chegava um certo horário, era luz de lampião, não, gerador. Apagava todas as luzes aonde ela foi morar. Elas brincavam ali à noite, quando dava 10 horas as luzes, pum, apagava. Tinha que acender lamparina e tal, e tal, e tal, essas coisas. Então toda vez, hoje em dia, quando falta energia, ela entra em pânico. Porque lembra daquele período que ela estava em outra família. Hoje ela não tem mais, porque a gente foi trabalhando sobre isso, tirando esse bloqueio, tirando essa dor, esse trauma. Ela entendeu que naquele período era necessário o pai passar para outra família, porque ele não tinha como cuidar. Ela entendeu que a família cuidou dela como filha, e hoje ela está bem. Mas ela não andava nem de ônibus, nem de carro, não saía de casa. Vocês entenderam como a dor emocional, o trauma, ele afeta a vida inteira. Só bastamos se avaliar, olhar para você e dizer: o que aconteceu? Por que eu estou assim? Por que eu cheguei brigando com a minha esposa hoje? Por que eu cheguei de cara feia em casa hoje? Aconteceu alguma coisa. Não é culpa dela, não é culpa dele, é meu conflito. E aí, quando um não quer, dois não ouvir. Quando um não quer, dois não ouviam. E é assim que tem que ser. E o nosso lar, ele tem que ser um lar acolhedor, um lar cristão, um lar que as pessoas chegam e dizem: eu me sinto tão bem aqui na tua casa. Eu me sinto tão feliz quando eu venho aqui que eu não tenho vontade nem de ir embora. A gente às vezes tem vontade de dizer: não, tá na hora, vai embora. Mas o nosso lar, ele tem que ser acolhedor. Nossos filhos têm que ter o prazer de estar na nossa casa. Os nossos filhos, ele tem que entender que pai e mãe tem que ser honrado até o fim da vida. Ai, fiquei maior de idade, sou dona do meu nariz. Aonde? Você, sim, é responsável pelos seus atos. Você é adulto, vai trabalhar, vai viver sua vida, mas o seu pai e a sua mãe continuam sendo o seu pai e a sua mãe, que tem que ser honrado e respeitado. Mas nos dias de hoje, irmãos, isso tem acontecido? Não ouvi. Tem? Não tem acontecido. Não é, Adriana? Mesmo. Eu vi que vocês se espantaram aí quando a Gardner falou que desde da vida intrauterina a criança já absorve, né? E eu só explicar essa parte para a gente entrar numa prática que a gente vai fazer uma dinâmicazinha com vocês. Mas a criança, na sua formação, a partir dos 3 meses de vida, ela já começa a ser formado os caminhos neurais, que é onde é capturado, né, todas as experiências ali em sentimentos pela mãe. Então, tudo que a mãe sofre quando a criança está, né, dentro ali, né, do forninho, ela também absorve as experiências. Então, por isso que existem situações que, um exemplo, a mãe precisa, né, a mãe é submetida a algumas situações, de um exemplo, de agressão física. Aqui no Ceará, existem muitos traumas relacionados a isso. Nós tratamos muitas pessoas que passaram por hoje, né, porque ao longo da ferida emocional, quando um paciente, um cliente, ele chega com algum problema, primeiro a gente entende o contexto inicial dele. Mas a gente vai analisar de onde veio, né, esse problema de uma depressão, de uma ansiedade, de um pânico. A gente vai entender de onde se formatou isso, onde se originou isso, e ao longo da vida foi validando uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ela vai sendo validada de acordo com as experiências que validem ela. E aí, o que são essas feridas que a gente vai analisar e vai ver? É uma rejeição, é um abandono, uma traição. Vocês acreditam que na vida infância, se os nossos pais se separam por uma traição, acontece do filho capturar essa experiência para si? Ele vai se sentir traído. E ele vai crescer com essa ferida da traição. E essa criança, quando crescer, ele vai viver sempre com o pé atrás.
Ele vai para a igreja, vou falar da igreja que nós estamos na igreja. O irmão vai, fala alguma coisa para ele, dá um elogio, diz, nossa, servo de Deus, isso é isso. Aí o irmão, o que esse irmão quer? Está sempre com o pé atrás. Aí na empresa, você está lá trabalhando, tem alguém que se aproxima, você já acha que aquela pessoa quer fazer alguma coisa de mal contra você, está sempre com o pé atrás. Então ele está preparado para ser traído a qualquer momento. Gardenia, que loucura é essa? É real. Quando o pai fala com o bebê dentro da barriga, que ele bota a mãozinha, o que o bebê faz? Pum! Chuta. Ele reconhece a voz do pai. Mas ele fala, ô meu amor, cadê o bebê? Passa a mão na barriga e o bebê, ó, pum! Ele já dá um chutinho. Não é? Não é verdade, Adriana? Isso. Por isso que nós, né, cristãos, acreditamos numa vida a partir da sua concepção. Né? Então, por isso que nós não apoiamos o aborto. Porque a partir da sua concepção, existe uma vida ali. Né? Existe um ser que já está em formação. Né? Então, isso a ciência afirma, e a gente entende biblicamente que isso é uma verdade. Né? Então, só para trazer para vocês que tem coisas hoje que a gente ainda sofre, porque a nossa mãe sofreu. E que precisa ser tratado. Ah, eu não me lembro, mas existem situações quando a gente trabalha, a criança vai lá na experiência, ela lembra, é como se ela visse. Como se ela visse. Entendeu? Momentos, às vezes, em hospital, momentos, às vezes, de palavra, às vezes uma palavra, um grito. Gera uma ansiedade, uma crise, um pânico. Mas por quê? Porque foi uma gestação totalmente agressiva. Né? Então, assim, muitas coisas, nós somos um mundo a ser tratado dentro de nós, e só nós, como a Gabriela falou, só nós sabemos os conflitos interiores que cada um de nós passamos, né? E que nós muitas vezes nem entendemos. Mas, às vezes, sem entender e sem buscar isso, a gente acaba trazendo para o nosso contexto de vida, e isso vai sofrendo consequências e trazendo esses sofrimentos para os que a gente está formando. E são os filhos, e são, muitas vezes o marido ali sofre situações que ele não entende. Eu quero pontuar isso, como trazendo para o contexto de mulheres. As mulheres, às vezes os homens falam muito, é muito difícil entender a mulher. É quase impossível você entender a mulher. Mas eu quero trazer um dado para vocês, que as mulheres, todos os dias ela dorme no estado emocional, e no outro dia, todos os dias ela acorda com uma variação hormonal diferente. Então, essa mulher, ela passa por um ciclo mensal, que se chama ciclicidade. Então, existem os momentos que essa mulher passa. Ela passa pela pré-ovulação, ela passa pela ovulação, ela passa pela menarca, que é quando ela menstruou a primeira vez, que inicia esse ciclo todo, né? E todos esses ciclos, ao longo do mês, ela vai variar hormonalmente. Só que às vezes até a mulher não busca conhecer os momentos que ela passa. E às vezes até ela, nem eu estou me entendendo hoje, estou estressada, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar deitada, eu só quero isso, eu quero aquilo. E às vezes faz, mas é na força da raiva, é no estresse, é nas palavras. E isso, às vezes quando a gente entende essa ciclicidade, esses momentos que a gente passa ao longo do mês, a gente aproveita cada episódio desse, porque cada episódio do mês traz para a mulher momentos ali que traz para ela um comportamento adequado para algumas situações. Tem momentos que eu digo assim, não é o momento de tomar uma decisão. Por quê? Porque eu sei que nesse momento eu estou no momento menstrual. E nesse momento menstrual eu quero me acolher. Eu quero ficar na minha. Agir por emoção, né? Não vou agir pela emoção. Eu não vou agir porque eu estou à flor da pele. Então eu vou ficar ali acolhida, eu vou ficar em mim. E eu vou me entender e saber que no meu próximo período, ali eu vou, já analiso melhor, já está mais claro, e assim já tomo uma decisão. Então assim, a mulher existe essa simplicidade. Então o homem, ele tem que entender que não é todos os dias que a mulher está bem, não. Isso é uma verdade. O homem não tem problema hormonal não, mas a mulher tem. E às vezes é bom a gente enfatizar isso. Porque fica muito aquela questão, mulher é isso, mulher é aquilo, mas não é. É suas variações. E a ciência
comprova isso, e quando a gente entende isso, é até melhor para a gente respeitar o outro, né? No sentido no qual ele está naquele dia, né? Então, assim, eu queria fazer uma dinâmica, Gardênia, com eles, sobre uma carta que não envelhece. Uma dinâmica assim. Porque, tá assim, não, viu? Não, né? Eu queria dizer para se alguém quisesse, né? Fazer também em casa. Mas a gente vai entregar uma folhinha, a gente vai entregar uma caneta para vocês, para cada um. Aí o que é o sentido dessa dinâmica, né? É resgatar esse afeto e essa comunicação afetiva entre, né, o casal. Quem aqui, faz quanto tempo que você não escreve algo para sua esposa? Vixe, nem lembro. E tem também pessoas aqui que estão sem a esposa, né? Mas você é seu pai? Ok. O senhor, sua esposa não está, né? Leva a cartinha para casa e entrega, né? Isso. Cobra dela também a resposta. Eu recebo uma carta todinha. Oh, coisa linda! Compre isso, compre aquilo. Meu marido disse assim, rapaz, toda hora me chama, me peço uma estrela cadente, eu faço um pedido. Então, que você escreva 3 coisas que você admira no seu marido, na sua esposa, 3 coisas que você admira neles. Dá pra eles escrever os pais, ó. Isso, é bom. O pai deles 3 coisas que você admira no seu parceiro. E aquele que a esposa ficou em casa, leva a cartinha, diga eu quero a resposta. Coisas que vocês admiram nela, nele ou nela. Pode ver, não? Pode não, só depois que ele vai ver. Eles podem afastar de lugar para escrever? Pode. Pode ficar à vontade, não precisa ser juntinho não. O cristão sabe que não pode pescar. E sejam verdadeiros. Coloca aquilo que está no coração, né? 3 coisas que você admira. No meu tempo, eu era do tempo da carta. Hoje a gente manda e-mail, né? WhatsApp. No meu tempo era carta, viu? Olha, que legal. Faz a história daquela situação. Que lindo! Muito bom. É importante. Agora, só para uma coisa. A senhora falou sobre que a mulher tem essa parte aí, né? Sim. Mas muitas vezes as mulheres também acham que os homens não dão sentimento. Os homens, eu vou entrar nessa parte. Calma aí. Os homens têm também as dores, têm o senso da responsabilidade muito grande, né? Muita cobrança. Daqui a pouco a gente vai passar por esse lado. Não fique questionando. Aí depois que você escrever 3 coisas que você admira nela ou nele, você vai dizer também uma lembrança feliz que vocês tiveram juntos. O irmão aqui tem a memória fotográfica, né? Que ele faz a historinha, então ali ele vai formando. Uma lembrança que vocês tiveram ali, felizes juntos. Melhor momento, né? Uma lembrança que sobressai. Que foi impactante, que nunca esqueci, foi o melhor dia. Depois de um tempo é difícil, né, você falar, né? Porque entra tão automático o relacionamento, né? E às vezes falar é dificultoso, sabia? O meu esposo, né, que teve os 3 AVC, aí eu digo assim, vai se cuidar, vai praticar uma atividade física, vai trabalhar essa mente, porque tu tá virando um marido xing-ling. E ele, o quê? Xing-ling? Ficou um momento de descontração, de brincar, de levar as coisas leves, né? Ele começa a rir. Eu gosto muito de rir, gosto muito de brincar e levar as coisas leves, por conta que a vida já é tão dura. Verdade. É tão difícil, às vezes a gente tem que ser sério para chegar ao mundo das pessoas. Eu quero levar a
Mais alguma coisa? Só Sim, você escreveu as 3 coisas que você admira, depois uma lembrança feliz juntos, e agora você vai pedir a ele perdão sobre algo. Olha, nos olhos, né? Vai escrever? Vai ser bem. Peça perdão por algo. Tipo assim, me perdoe, porque você não me deu presente no dia dos namorados. Não, esse perdão aí tá fácil. Depois ela vai agradecer. Depois do pedido de perdão, vocês vão colocar alguma gratidão, alguma coisa que vocês querem agradecer a eles ou a ela. E a outra agora, a última. A gratidão. Alguma coisa que vocês querem agradecer a eles. Ai, já. O meu, tem que ter as coisas dele, eu boto no ar, Vocês vão dobrar, colocar dentro do envelopezinho. Vocês vão entregar a eles. Deu cartão. Tivesse uma música, né? Um louvor bem romântico. É coisa, viu? É coisa, viu? Passando a linha. Pastor, é só uma declaração, não é um desabafo, não. É o pedido de perdão, tá demorando. É grande. Se for para desabafar, marca terapia. Também tem as terapeutas. É muito, viu, Samara? Ele deve ter conta da água, da luz. Por favor, não me mande mais ir pro supermercado toda hora. Manda uma lista só. Não me faça de estrela cadente. Toda hora me peça um pedido. É que a mulher tem essa mania, né? Tipo assim, não manda tudo, né? Fica mandando em pedaços, né? Ó, tá passando a serigrafia de livro, digita, é claro, passa no relativo, aí tu passa lá no novo, pega o... Tem outro envelope aí, tem. O irmão acho que não recebeu um envelope. Acho que é 2 cartas que ele mandou. Quando você pede, o marido traz uma tapioca da padaria, né? Que eu gosto daquelas redondinhas. Aí ele traz aquelas outras normal, tradicional. Eu digo, eu não quero essa não, porque ele trouxe essa. Porque só tinha essa. Você queria a tapioca?
Então ele não podia chegar em casa sem a tapioca. Mas ele poderia dizer assim, tu quer essa outra tapioca? Não, ele traz a tapioca. E todo dia ele traz a mesma tapioca. Eu digo, por favor, para de comer essa tapioca que eu não gosto dessa. Eu gosto da redonda. Aí fica ali, ó, direto, a mesma coisa. Vai entregar, Sim. Só abre quando não tiver. Não, entregar assim, É. sem olhar um pro outro. Não, depois eles vão ler agora, cada um vai ler. Ai, vai ler agora. Que legal. Começa pelas mulheres mesmo, viu? É, que é o mesmo. Começa pelas mulheres. E eles vão ler só para eles, né, Adriana? Hein, Adriana? Eles vão ler só para cada um, né? Não precisa ser em voz alta, não, tá? Você vai ler, cada um vai ler. não pode. Ó, Vai lá, pega o microfone lá, pega o microfone lá. É bom em voz alta mesmo. o traço oral, o traço oral Não, se eu expressa. sou misericórdia. Acho que escreveu. É porque ele se emocionou. Não, é porque quando ele foi escrever, cada coisa ele botou um versículo bíblico. Texto, a base. Falei, ei, falando que de coisa certa, não é só vivo, como é que pode? Vamos ler. Deixa a emoção fluir, gente. Duas palavras. Cada um tem um traço de caráter que eu vou já falar para vocês. Isso daqui é oral, ele se expressa, né? Gosto de ver. Cada um tem um jeito de ser por conta do seu formato do corpo. Vocês sabiam disso? Depois eu falo. Vamos ler a carta. Deixa o amor fluir. Ou não. Todos já leram? Já. Como foi? Eu quero que vocês partilhem. Eu não quero que vocês contem o conteúdo. Mas como foi pra vocês? De 0 a 10, quanto foi bom receber essa carta? Que eu imagino. Foi muito bom. De 0 a 10. 10. Foi um 10. De 0 a 10, quanto foi bom receber essa carta? 10. Gente, fala com barriga cheia. 10! Estou a nota, 10. Guardar até na Bíblia. Guarda. Ora nessa carta todo dia. Isso aqui eu vou guardar porque se esquecer eu lembro. Isso é um contrato, né? É, contrato. É uma carta para a vida toda, né, Adriane? Ah, não assinou não, assina. Tem que assinar. É uma carta para a vida toda. Mas isso aí é a prova de que a comunicação, o quanto ela é importante. E às vezes, por isso que o nome dessa dinâmica é Cartas que não envelhecem. Porque nunca vai ser envelhecido a modalidade de vocês um olhar para o outro, né? E praticar. O que você gosta no outro, o que você não gosta. A comunicação estreita os laços, a comunicação traz essa beleza de vocês saber que o outro também é frágil, o outro também precisa ser perdoado, como também eu preciso do perdão, né, do outro. Então, o quanto é importante a gente praticar essa conversa. E isso é todos os dias, para que algumas coisas sejam quebradas antes de acontecer, né? Algo mais trágico e que traga consequências, né, para o relacionamento de vocês. Então a comunicação é muito importante no relacionamento. Nunca se deixe de olhar, de conversar, tá bom? Então esse é o ensinamento dessa dinâmica. O irmão falou, eu vou só entrar um pouquinho, que o homem, ele tem sentimentos, sim. O mais zangado que seja esse homem, ele tem os seus sentimentos. Ou vocês acham que quando eles chegam em casa no trabalho, às vezes, muitas vezes estressados, irritados, eles não querem ver. Putz, você tem que ouvir essa parte. Quando eles chegam do trabalho, vocês acham que eles não querem encontrar uma mulher que olhe para eles e veja que o dia também não foi fácil para eles, né? Então, assim, homens contam muito com a sabedoria da mulher, no sentido de ter a sensibilidade, de olhar para eles e dizer assim, existe uma alma aí, existe uma emoção aí, entendeu? Existe alguma coisa aí dentro dele. E que não necessariamente eu preciso
culpar ele às vezes de você querer ser correspondida sempre e você não trazer para ele de fato essa correspondência. Porque nós mulheres temos essa mania de querer sempre e nunca dar. Nunca ir assim, e principalmente nos momentos de mais conflito. Olha, a importância da mulher, principalmente no momento de uma decisão para o homem, é primordial. Principalmente naquele momento que ele está mais ali em conflito, em dificuldade, é chegar e ter a sensibilidade de dizer assim, vamos orar juntos. Vamos orar e jejuar juntos. Eu acho que isso é um dos problemas que a gente está tendo mais no meio cristão. É de ver casais juntos orando. Mas eu quero fazer um apelo a vocês. Arranque celular, arranque tablet e arranque televisão de dentro do quarto de vocês. Quarto é para dormir. Quarto é para oração. Quarto é o lugar de paz de vocês. Não deixe as distrações separar vocês. E eu falo isso também porque as telas e as redes exigem clínicas já de readaptações por causa dos vícios das redes sociais, por causa das comparações, por causa dos problemas. Então existe uma influência que tem trago surtos psicóticos para a gente, no sentido dos vícios das telas, das redes. E as clínicas estão tratando como vícios comparado à mesma abstinência da cocaína. Então, é muito importante vocês saberem, principalmente quando se trata de filhos. Eu vou entrar numa área que é complicada, mas se o senhor está conduzindo, tem maridos que muitas vezes está muito invertido, viu? As mulheres querem fazer sexo, fazer amor, e o marido não quer, porque existe um cansaço ali extremo. E aí quando você vai ver, esse cansaço é por causa do vício, da pornografia. Amados, isso aqui, dependendo do que você vê, é um portal. Nós somos conduzidos por aquilo que nós vemos, diretamente. Então tem que ter muito cuidado com as telas e com aquilo que se está vendo. Porque apenas um rios de uma cena que lhe remete a alguma coisa entrou como um portal aqui, virou um sentimento, uma informação, virou um sentimento e vai para a prática. Acaba se tornando uma compulsão, a repetição daquele ato, né? E entra na parte tanto conjugal como espiritual também para acabar, para destruir. Então, os prejuízos que as telas têm trago. E olha, tem meninas, adolescentes que estão com crises de identidade. Por quê? Por causa das telas. Porque na escola, a coleguinha mostrou um vídeo e essa adolescente tem chegado em casa e tem dito, não gosto de homem, não quero casar com homem. Mas por quê? Você vai entender o contexto? Porque uma coleguinha mostrou um vídeo e esse vídeo agora ela está viciada em ver vídeos de pornografia. E isso entra um problema seríssimo de identidade, porque ela entra num conflito que ela não sabe o que ela gosta. Mas não é porque ela não sabe o que ela gosta, isso entrou um trauma na vida dela. Tem crianças sendo traumatizadas por vídeos que elas estão vendo, adolescentes sendo traumatizadas por vídeos que elas têm visto. Então, muito cuidado, muito cuidado. Um alerta que eu faço a vocês, cuidado com as telas que têm sido entregues aos filhos. Porque está ali vendo, está ali vendo, está ali vendo, quando é fé, vê uma coisa que não pode ser vista. E gerou um trauma, gerou um problema. Porque viu, incitou a criança, incitou o adolescente de algo que não poderia ser visto. Eu atendi uma criança de 8 anos. Sério. Que ele disse para mim, a mãe dele levou para me atender, ele disse que estava vendo o Satanás. Estou vendo o diabo. Eu digo, você está vendo o diabo? Em todo lugar ele está aparecendo, ele fala no meu ouvido, ele fica falando comigo, ele vai já aparecer. Eu disse, aqui não. Ele vai aparecer aqui não. Que jeito é esse diabo? É de toda cor.
Ele fala comigo, ele fica me chamando, aparece na janela, aparece em todo lugar, e a voz dele não sai da minha cabeça. Uma criança dizendo isso. Eu falei, Eu digo, vem cá, vamos conversar. O que você tem assistido na televisão? Aí ele começou a falar. E no celular? Vários vídeos de terror, vídeos de coisas diabólicas. Então a criança começou a ter uma compulsão, a repetição daquilo que eu disse que o inconsciente ele grava. Então toda vez, como a Adriele falou, a mente dele ficava impulsionando ele a ficar lembrando daquela voz e vendo também. Passou ao menino ter um transtorno. E eu comecei a conversar com eles. Não é o diabo não, é o vídeo que eu fico vendo, é a voz que eu vejo no celular que eu estou escutando toda hora aqui. Vocês entenderam? O grau da gravidade que é você deixar o celular na mão do teu filho direto, ou você mesmo ficar com o celular direto e sem gerenciar o tempo e o que ele está vendo. E aí os pais dizem muito assim, mas eu não sabia que não poderia dar o celular para o filho. Mas não é que não pode, mas é doutrinar um tempo, limite e ver tudo o que está sendo visto. Porque, e essa adolescente que entrou numa crise de identidade, a mãe disse que acordada de madrugada ela estava. Entendeu? Com o celular, no vídeo. São desafios, né? Eu fiz um desafio. Então, justamente. Então, amados, esse é um problema seríssimo, espiritualmente falando, e tem trago consequências gravíssimas de transtornos emocionais para as crianças e adolescentes. Então, é um apelo. Cuidado, tire essas telas. Televisão é na sala, que está todo mundo vendo, todo mundo está vendo ali, em conjunto, o que de fato está passando. Nada em oculto, porque tudo que é oculto e escondido, existe algo do inimigo para destruir. Né? Teve uma vez que eu estava na produção de cultura de aplicativo, sabe? E aí eu estava na aldeota, e aí uma vizinha saiu de fazer terapia na bebida para autismo, né? E aí assim que ela entrou no carro, a mãe dela tinha uma pessoa que ela ia comer. E aí geralmente a gente põe comida assim nela, praticamente eu não deixo comer no carro, né? Assim do carro. E aí ela percebeu, já que todos os motoristas também falam, aí ela falou assim, o que não pode comer? Aí ela falou assim, vai pro inferno sua rapariga. Ou desse jeito. Ela, o quê? Você está falando assim comigo? Eu lhe ensinei isso aí? Não, foi as meninas super poderosas que me falaram, para me dizer para a senhora. Isso. São influências, né? Então cabe a nós, os pais, orientar os filhos, independente da idade, independente da religião que seja, orientar e gerenciar, por conta que nós somos os gerentes da nossa casa, nós somos a autoridade do nosso lar, é nós que temos que ensinar o nosso filho. E é dessa maneira que a vida tem que ser conduzida. E cada um de nós temos uma maneira de agir e de sentir. Ou eu estava falando aqui para a Adriele que ele é bem assim, expressivo, ele ri, ele fala, ele participa por conta do traço de caráter dele, pelo formato do corpo. Isso vem de onde? Vem lá de trás da infância. Cada um aqui se porta de uma maneira. Tem aquele que tem um traço de caráter oral. O que é? Os dois aqui têm um traço de caráter oral. Então eles são mais comunicativos, eles riem mais, eles brincam mais, mas em compensação eles têm também a parte de dificuldade de dar não. Eles dão mais sim do que não. Então essa parte de dar sempre sim, sim, sim também faz sofrer. E qual é a parte ruim deles dois que tem um traço de caráter oral? Por conta que eles, para não perder a pessoas, eles agradam, eles tratam bem e acaba fazendo algo demais que foge até da situação, da condição deles. Então eles têm a dor de ser abandonado. Então para mim não ser abandonado, eu vou sempre dizer sim, vou sempre agradar. Mas só que eles são uma pessoa que é 100% coração. Momento melhor para eles. Dentro desse texto, eu falei isso para ele hoje já cedo. Quando eu cheguei no banco, aqui,
O banquinho aqui, ele se atribuiu aos pastores, tem pouca gente. Foi isso? Ela correu, pastor, tem pouca gente, estou com vergonha. Aí eu só trabalhava. Eu também estava com vergonha, mas me acalmei. Aí ele disse assim, ela disse assim, pastor, tem pouca gente. Eu disse, faz parte da sua forma de trabalhar. Você é tão boa dentro. Foi isso? Você tem um coração tão grande que você arcou tudo só. Se tivesse dividido para o povo, você tinha amarrado o povo. Com certeza. Mas essa, então, olha, é uma bondade que lhe trouxe danos e prejuízos. é isso. Falei isso para eles hoje, tu está só confirmando. Não foi isso, Jéssica? Seu coração é tão grande que eles bancaram aquele banquete. E se você divide com a igreja, você amarrava o povo e o povo vinha, eu vou levar teu compromisso. Isso aí. Então existem coisas, a gente deve ser bom, mas até onde a gente pode ser? Nós estávamos conversando, eu estava conversando com eles dois, assim cheguei aqui na igreja. É isso aí. Então, o traço de caráter dele, você vê que ele participa, ele fala, porque o oral, eu também sou oral, o oral fala muito, o oral participa. Então, é uma pessoa que gosta de rir, gosta de comer. Então, nós temos tendência a ficar, ó, gordinho, entendeu? Isso vem lá da infância, da parte da nossa criação também. E eles são 100% coração, e esse 100% coração atrapalha muitas vezes. Se tivesse assim, irmão, você vai trazer isso, bota o seu nome aqui. Cada um vinha, e muitas vezes até porque, eu colaborei, eu vou, porque eu levei, vou comer também. Compromisso, eu me amarrei com a minha palavra. Né? Mas a gente tem essa dificuldade de dar não. Eu não tenho mais porque eu me tratei, mas eu também carregava um fardo pesadão aqui nas costas, porque eu era a mãe de todos. E não podemos ser assim. Mas em compensação, vocês são leves. Não guarda mágoa, perdoa um ao outro, mas são pessoas decididas de liderança. Então, aquilo que vocês tomarem à frente, vocês vão longe porque vocês são líder, entendeu? Mas tem a dor, que é o sentimento a dificuldade de dar não, por não querer magoar o irmão, por não querer entristecer alguém por medo de perder. Então, é importante que vocês entendam isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu não queria que você esquecesse que ficou aqui o testemunho do pastor. O do pastor é o meu pastor. Meu pastor que está com depressão, tá? Ele está afastado da igreja por conta de depressão. Ele é professor, ele é um pastor maravilhoso, um homem de Deus, é um chefe de família. Só que chegou a hora que ele lá no público falou, não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu tenho várias formações, eu sou inteligente, mas nessa área da minha mente eu não sei. E ali ele começou a chorar. E a igreja toda se compadeceu e chorou. E eu estava lá como terapeuta, a maioria talvez assim, o que está acontecendo? A pessoa já fica com curiosidade, mas não entende que a mente do pastor é uma mente que ele carrega a família, o trabalho, a igreja, as famílias da igreja, então ele fica sobrecarregado. Entendeu? Então eu moro vizinho do meu pastor. Meu pastor, eu raramente levo alguma coisa para ele, porque eu entendo que ele também é um chefe de família. Ele também tem conflito familiar. Então é importante que os pastores também cuidem da sua mente. Tira umas férias, respira, tenha um acolhimento em casa. A mulher ela tem que estar ali do lado do esposo. Muitas vezes na igreja também, as pessoas cobram muito da esposa do pastor. A esposa do pastor não é a pastora que tem que estar, é o pastor, ela é a esposa do pastor. Ela tem que estar ali cuidando das irmãs, cuidando de outra parte, auxiliando o esposo. E às vezes a pessoa quer cobrar algo que não é dela, é do pastor. E o pastor já tem um fardo pesado ali para carregar, mas é o papel, o chamado que o Senhor fez para ele. Mas ele também precisa de ser olhado com um olhar de amor, de misericórdia, né? Pastor, fique em pé para ver aqui o seu traço de caráter. Pode falar tudo. Ela aceitou tudo a gente, foi? O pastor, ele tem um traço de caráter oral na falta. E tem outro traço, ainda é esquizoide. Entendeu? Vou traduzir. Né? O pastor, ele é oral na falta. O que é o pastor? Ele é uma pessoa sentida. É uma pessoa que se você falar grosseiro com ele, poxa vida, eu sou tão delicado, tão gentil, e a pessoa foi tão grosseira comigo, ele é sentido. Mas também o traço de caráter dele, a parte esquizoide, essa parte frontal dele, da testa,
que ele tem a tendência a ter as entradas, que fica até com a testa um pouquinho bem crescida, né? Não para frente, mas de tamanho. O que é isso? É onde ele é dotado de inteligência. É onde fica armazenada a inteligência dele. E ele não expressa muitas emoções. Ele fica sofrendo calado, ele não fala. Então é aquela pessoa que a gente chama assim, ó, melindroso. Aí tem que tratar ele com amor, com carinho. É uma pessoa prestativa, amorosa, mas tem que saber lidar com ele. Se você tratar ele bem, você tem tudo com ele. Mas se tratar ele mal, ele fica calado. Ele não fala o que tá, ele não briga. Ele não briga, tá? Então ele também tem a parte dele que é a esquizoidia, que é como se fosse... Antigamente aquele menino de óculos, estudioso, era chamado de nerd. A 30% dele é essa parte do esquizoide, que ele se reserva um pouquinho para pensar, para calcular o que eu vou fazer. Então ele não fala muito. Ele guarda um pouquinho para ele. Aí ele sofre com isso. Na verdade, eu guardo quase tudo. É isso aí. Então esse é o traço dele, tá? E a esposa do pastor? Fica em pé. Porque ele é esquizoide. Não, a esposa do pastor, ela tem um pouquinho de rigidez. Verdade. Quem que é uma pessoa rígida de Ardênia? Que controla. Controla um pouquinho, ela diz, não, vou fazer isso, isso, isso e isso. Ela traça ali tudo que tem que ser feito. Estou enganada? É aquela que diz, não, não é assim não, vou fazer isso, onde é que você está? Não, vou fazer assim, assim. É rígida, ela tem... De onde vem essa rigidez dela? Que ela quer controlar. É um pouco controladora. Estou enganada? Não quer assumir. Mas só que isso aí não é sua culpa. Vem lá de trás, daquela parte da traição que a gente fala lá atrás. Se o pai, não sei se seu pai traiu sua mãe, se seu pai foi separado da sua mãe, mas vem lá que tá a insegurança. A insegurança. Aí esse controle é o medo de perder. Perder o marido, perder os filhos, perder o amigo. Aí você... Tá onde? Qual o nome do pastor, hein? Edson, você tá chegando? Edson, você tá onde? É desse jeito. Edson, eu saio do trabalho 2h30. 2h20. Quando dá 15 para 3, você tá onde? O que é isso? É um amor. É o medo de perder. Mas é o medo de perder porque o pastor fala alguma coisa. Não, é dela. Ela é da infância. É aquela menina que dividia os bonecos, dava as bonecas dela para a amiguinha não ir embora. Para ela não se sentir sozinha. É aquela menina que talvez o pai foi embora e deixou ela e a mãe. É aquela, ou não sei se é o seu caso, mas quem tem esse traço de caráter é assim. Então é o medo de ser trocada, é o medo de ser abandonada. Então ela ama demais e ela quer controlar para estar em volta dela. E para você ver como a ferida emocional ela vai formatando você ao longo da sua vida. E sempre a ferida ela origina-se lá na sua infância. Tem crianças que na vida intrauterina ela é ferida porque a mãe está sendo ferida. Por exemplo, a mãe é abandonada pelo pai. Entendeu? O pai não quer. Automaticamente a mãe se sente abandonada, a criança se sente abandonada. E ao longo da vida o abandono acompanha ela. E ela vai só validando. E aí por isso se formata o seu traço de caráter, porque é na formação da nossa melanização, que é na nossa espinhal que chama, né? É lá que formata o nosso traço de caráter, de acordo com aquilo que nós sofremos. Vou falar agora. Vou pedir para ele ficar em pé. Eu já estou vendo pelo formato da cabeça dele o que eu é. Cearense. Não é nem sobre isso. Pronto. Qual é o traço dele? Ele é o traço, não. Ele é o traço psicopata neurótico. O que é isso? Ele não é um psicopata de matar as pessoas, não. Ele simplesmente é uma pessoa que ele é manipulador. O que é uma pessoa que manipula? Se ele for advogado, ele vai ser um excelente advogado. Se ele for um líder, ele vai conduzir as pessoas ali para fazer tudo aquilo que ele está dizendo. Ele quer manter ali o controle da situação. E ele consegue. Entendeu? Ele consegue manter o controle, ele consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que ele quer que as pessoas façam. Ele consegue, quando ele faz reunião na casa dele, tirar o celular todo mundo guardar. Entendeu? Então mas ele tem a dor dele. Se cobra demais. Entendeu? Então essa é a dor. Por que ele é assim?
Psicopata neurótico. Aí qual é o formato dele? Anda bem na pinta, gosta da barba muito bem marcada, essa barba é para dar um ar de seriedade, fica sempre em pé assim, ó, falando com as pessoas. Ó. Se ele não tiver assim, ele vai ficar assim, ó, falando com as pessoas, né? Sempre numa posição ali de soldado, né? Então ele é essa pessoa porque lá atrás, para que ele venha aprender, hoje ele gosta de manipular para o bem, não é nada para o mal, tudo que eu estou falando aqui é para o bem. Lá atrás, talvez a mãe dele dizia assim, olhe, qual é o seu nome, irmão? Átila, se você tirar uma boa nota, Átila, a mamãe vai te dar um presente. Aí o Átila, estudar, mãe, tirei 10, a mãe dele, toma o seu presente. Ou então, Átila, vá fazer isso que a mamãe deixa você brincar. Átila, então ele aprendeu que você pode sim fazer com que as pessoas façam o que você quer, se você oferecer algo em troca. Mas isso é na parte, ó, inteligente. Se o irmão for advogado, vai ganhar todas as causas. Se o irmão for trabalhar de liderança ou gerenciando, vai ser o melhor em todas as áreas, porque ninguém é páreo para ele. Se ele começar a falar, você fica assim, ó. E ele não deixa você falar, não. Só que ele tem essa inquietação de se cobrar demais. Entendeu? Se cobrar demais, para ficar parado muito tempo, para ele é difícil, ele está sempre criando coisas para melhorar. Então é essa coisa, é essa reação aí. Mas é bom. O meu genro tem esse traço. Aí ele bate de frente comigo, porque eu sou oral, eu falo muito, ele fala muito também. E aí ele quer ter a razão dele, eu tenho a minha também. Mas ele é um advogado e ele é um excelente advogado. Um excelente advogado. Eu digo, meu filho, o tio dele, do meu genro, fazer ele ler o jornal todos os dias. E dizer, o que você lê no jornal? Aí hoje ele lê demais, Então é importante esse traço aí. Mas a dor dele é essa, dele se cobrar demais. Só para confirmar isso que você está falando aqui, eu me somos o líder aqui, e ele também, não como segundo, mas também ele tem sido essa pessoa, já meu amigo, já de muitos anos, né? Se conhece bastante tempo. E a gente já viveu praticamente nossa vida espiritual juntos, né? Mas tem uma coisa nele que quando a gente está muito atarefado, não conseguindo traçar algo, ele vai lá no primeiro privado do Leonardo, faz desse jeito assim, ó. Vai dar ele certo. vai lá e resolve. E sempre do jeito dele deu certo. Dá certo. Toda vez. Ele é desenrolado. A esposa, deixa eu ver o formato do corpo. A esposa, ela tem a parte também, 30% de rigidez, mas a maior parte ela é esquizoide. O que é esquizoide? Enquanto o marido é do 220, ela é 110. Ela é 110. Aí ela fala menos, ela anda mais lenta, né? Ele tá falando uma coisa e ela tá assim mais. Aí muitas vezes a pessoa é confundida que não tá dando muita importância, mas ela tá. Só que ela tá e não tá. Porque se ela puder ter um planeta só pra ela morar, ela ia. Porque ela não gosta de multidões, ela não gosta de muvuca, ela gosta mais das coisas reservadas, ela é mais calada. Mas também tem um pouquinho da rigidez. Um pouquinho. Mas a maior parte é a esquizoidia. Que também tem a parte frontal, que é muito inteligente. Tudo que ela for trabalhar, for para usar a cabeça, criar vídeos, criar programa de computador, essas coisas, tudo ela vai se dar bem usando a cabeça. Se for trabalho físico, ela não dá conta. Ela se cansa muito, inflama a garganta, sente dor na coluna. Então vai sim por esse lado, porque ela se cala demais e a garganta inflama. Não fala muito, engole as coisas, aí irrita a garganta. E ela guarda o sentimento para ela. E já tem o marido que toma a frente, resolve tudo, e ela vai falar para quê? Entendeu? Então, de onde vem essa dor? Lá também, talvez, quando ela nasceu, ou ela ficou muito doente. Ou ela ficou muito doente a risco de quase morrer, ou a mãe também correu risco de morte. Então, ela está sempre naquele cantinho reservado, né? E ela não gosta muito de sentar com os pés no chão. Onde ela senta, ela gosta de botar as perninhas sempre penduradas em algum lugar. É assim ou não? Passou por filho. Então dá certo, porque se fosse 220, 2 dava choque.
tá bom com circuito. Então é 220, 110, tá de bom tamanho. É aqui, Mas se não fosse do cristão, ele dizia que era da X-Men. Esse rapaz aqui, ó, é esquizoide também. Calado, não fala o que sente. O irmão lá de trás tem um traço da esquizoidia, tem um traço da oralidade e tem também um pouquinho do psicopata neurótico. É um pouco de cada coisa. E agora eu vou ficar doido. Com três questão traço da caráter, mas você consegue gerenciar cada um, tá? É essa parte aqui frontal, ó, que tem a testona, né? As entradas, a inteligência. Acho bom por isso. Eu estava reclamando hoje, ó. Não, é muito bom. É diferente de quem é careca. É diferente de quem é careca. Vocês têm as entradas, que é onde está armazenada a inteligência, tá certo? E tem a parte também que tem a oralidade já, um pouquinho também, que tem esse do não cuidar, não engorda. Aí tá sempre lutando para não engordar. Tá sempre lutando para não engordar, porque a felicidade é na hora que se reúne para, ó, comer. Tá? E o irmão aqui também tem a parte da esquizoidia e também a parte da oral na falta. O irmão também é sentido. É sentido também, viu, irmão? Dá pra, o senhor ficou em pé algumas vezes, eu lhe vi. A parte da esquizoidia, a parte do senhor que se cala, fala pouquinho, guarda a dor, guarda para o senhor tudo que o senhor sente. Né? A parte da esquizoidia é essa que passou a ficar calado. E vem lá de trás também, das dores da infância. Muitas vezes o abandono dos pais, a parte da enfermidade, a parte de ter apanhado muito do pai e da mãe, causa esse vou ficar calado, que é para não acontecer nada comigo. Então essa é a sua dor. Mas também tem essa sua outra parte do sentido. Sou sentido. Se me tratar mal, se me receber mal, eu fico triste. Como é esse sentido? Vou lhe dar um exemplo. Você chega lá na casa do pastor, o senhor e o irmão aqui. Qual é o seu nome, irmão? Júnior. O Júnior. Aí o pastor tem um suco, né? O pastor, só deu um copo de suco. Toma, irmão Júnior. Aí não deu pro irmão. O irmão não vai dizer nada, porque ele não é educado. Mas ele vai ficar, poxa vida, pastor, ele só com ele, pastor, ele só com o irmão Júnior, não deu pra mim. O que o pastor tem que fazer? Dividir o suco. Da metade, metade. Aí ele vai ficar bem. Mas se não der, ele não vai dizer nada. Mas aqui ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir rejeitado, ele vai ficar triste. Porque é por ele? Não. É por conta do que eu tive no excesso, ele teve na falta. Falta de amor, falta de atenção. Não sei se é o caso do irmão, se foi assim, falta daquele cuidado. Eu sou gordinha assim, porque o meu pai dizia pra mim que me dava comida com uma papa no dedo. Eu digo, por que fazia isso? Botar as bactérias no dedo sujo, tudo na minha boca. Hoje eu tô dessa doçura. Entendeu? É por conta do excesso, ele já é a falta. Falta, às vezes, tem muito irmão, aí botou a comida para todos os irmãos, aí quando chegou na parte dele, veio só um pouquinho. Entendeu? Veio só um pouquinho para ele. Aí ele é moral na falta. Moral na falta. Normalmente, nos eventos que a gente promove, fim de ano, Natal, comida, eu chamo ele. Sim. Ele vai servir. Ele só come se der. Se der. Não estou dizendo? É isso aí. É oral na falta, mas é uma pessoa prestativa, uma pessoa que resolve as coisas, uma pessoa que é amorosa, que está ali junto com você em qualquer momento. É um fiel escoteiro. É um verdadeiro servidor de Cristo aí, viu? Pronto, é desse jeitinho que dá. E o qual é o teu nome? Samuel. Samuel oral também. É esquizoide. Você não entende se ele está feliz, se ele está alegre. Mas os pais que são oral falam muito. Então ele fica, meu pai e minha mãe falam tanto, eu falo um pouco. Sou esquisito. A pessoa começa a pensar que é esquisito. Mas não, é porque você é assim. Você aceita assim. Sou calado, sou tímido. Sou envergonhado, ando devagar mesmo, como devagar mesmo. Todo mundo já comeu, estou comendo ali bem devagarzinho. O meu jeito é esse. Gosto de ficar isolado. Mas os pais entendem que ele nasceu assim e a gente só tem que amar as pessoas da maneira que elas são. Tá certo? E essa moça aqui, não leu o traço dela? Sim. Tem tendência até a oralidade e também um pouco de rigidez. Um pouco de rigidez também. Tá? A oralidade dela é na falta e no excesso. É uma misturinha de tudo. E é vários traços vários, tem um pouquinho de cada um. Tem pessoa que tem até 5 traços de caráter. Então ela também carrega
o medo de ser deixada, o sentimento do abandono, que vem também na da infância. Ela também tem, além da rigidez, ela também às vezes ela quer manter o controle, mas acho que o marido talvez, não sei como é que ele é, que eu não conheço, né? Ela quer manter o controle da família, do marido, mas ela muitas vezes ela não sabe como se posicionar. Por conta do medo também, da carícia, do medo de não vão me ouvir. Né? Mas aí vem de você buscar no seu emocional, de você entender a qual a hora que você deve falar, que as pessoas têm que entender que você é desse jeito e acabou a história. Não tenho que ser do padrão de ninguém, eu sou assim. Doa quem doer. Eu não concordo com isso, não concordo. Eu vou fazer isso, não vou fazer. Eu não gosto. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de se posicionar, de dizer assim, ó, isso aí eu não quero. Posso ir na tua casa hoje, irmã? Não, hoje não tenho tempo não. Não, hoje, irmã, não estou com condições de receber. Ontem eu fui para o casamento, porque eu sou terapeuta da noiva e do noivo. Aí eu fui para o casamento. Aí eu levei uma irmã minha, que mesmo gostava de plantão, que ele é inspetor da guarda de Fortaleza. E ele não podia ir comigo. Eu levei uma irmã minha. Aí a outra mandou um recadinho do coração para mim. Né? Levou só a Bia porque é mais chique. Não me levou, né? Não superou minha irmã. Ainda acha que eu tenho que estar pedindo autorização ou dizer quem eu levo, quem eu não levo comigo, para onde eu quiser. Aí eu mandei a foto minha e da minha irmã para ela. Ela botou assim, suas horrorosas. Mas só que se fosse lá atrás, eu ia me sentir ofendida, eu dei risada. E ali eu levei na brincadeira e ela também. Mas se fosse em outros tempos, ela ia ficar com raiva, ia ficar mal de mim e eu deixo. Eu dou o tempo para a pessoa. Quando a pessoa quer voltar, ela volta e eu recebo. Mas antes não, ela ficava com raiva e eu disse, mulher, eu não sou obrigada. Eu disse, por quê? Eu disse, não, só mandei a foto do eu e a minha outra irmã. Eu falei, eu não sabia. Se eu soubesse que você tinha tempo para ir, eu tinha levado você também. Para você ver a ferida das pessoas. Ela é 100% oral na falta. É a sentida. Entendeu, pessoal? Faz sentido o que eu falei para vocês? Sim. Faz, Júnior? Então, gente, ó, da minha parte é só. Eu adorei estar aqui com vocês. Quem está aqui foi quem Deus preparou para estar. Amém. Tá? Adorei conhecer vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite da Adriele. E que Deus abençoe a todos. Que o Senhor realize o desejo do coração de cada um de vocês. E eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Eu gostaria de orar por vocês. Pode ser? Glória a Deus. Eu peço perdão a Deus em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai de toda a eternidade, Pai bendito e Pai santo, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por ter passado essa manhã tão especial na Tua casa, junto com meus irmãos, meu Pai. Senhor, obrigada por tudo, Pai. Abençoe a irmã Adriele, que me conduziu até aqui, que me convidou, me trouxe. Senhor, recompensa a Tua serva com bênçãos do céu. Senhor, a cunhada dela que veio junto, nos apoiando, trazendo, nos ajudando até aqui, Pai. Abençoa o pastor dessa igreja, Senhor, a sua esposa também. Senhor, fortalece ele, une eles mais e mais, Senhor. Abençoa cada irmão que aqui se encontra, Pai. Senhor, eu sei, meu Pai, que aqueles que estão aqui hoje é que necessitavam ouvir tudo que nós falamos aqui, Pai. Abençoa essa igreja. Derrama do Teu poder, Pai. Abençoa cada um, meu Senhor, que aqui se encontra. Senhor, realiza o coração o desejo do coração dele, se assim for da Tua vontade, Pai. Tira toda tristeza, toda inquietação, toda angústia, todo medo, meu Senhor amado. Acampa Teus anjos ao redor dessa igreja, Pai. Senhor, aqueles que estão em casa dormindo, acorda, Pai, para vir para a Tua obra, para fazer, meu Senhor, o Teu ID, meu Senhor amado. Pai querido e Pai santo, eu Te apresento e já Te agradeço desde já e derrama, meu Senhor, sobre essa igreja as Tuas bênçãos, Pai. Sim, Deus. Aquilo que meus irmãos estão precisando, envia, meu Pai. Envia em Teu nome, eu Te peço nesta hora, Senhor, e já Te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada, pastor, esposa. Meu Deus abençoe. Estamos aí. Se vocês precisarem,
A Gardene vai passar o contato dela, tá? Para atendimentos, tá? Irmãos, eu faço um trabalho de pessoas que não podem pagar, tá? Eu faço o trabalho também de fazer esse atendimento. Se os irmãos tiverem algum